Você sabe uma das coisas que eu mais vejo acontecer com as pessoas? Elas vão suportando, 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 acham que conseguem carregar tudo, acham que precisam resolver tudo, acham que precisam ser fortes o tempo inteiro e no começo parece que funciona. A pessoa continua trabalhando, continua cuidando dos outros, continua resolvendo problemas, continua sorrindo, continua dizendo: está tudo bem. Mas o corpo começa a mostrar que talvez não esteja. O sono muda, a respiração muda, a mente não desacelera, o coração acelera sem motivo aparente, a irritação aumenta, o cansaço aparece mesmo depois de dormir, o corpo fica pesado, a pessoa começa a sentir dores, tensões, ansiedade e muitas vezes nem percebe o quanto está emocionalmente sobrecarregada, porque tem gente que aprendeu a sobreviver, mas nunca aprendeu a se escutar. E eu acredito que uma das maiores dores da vida moderna é exatamente essa: as pessoas perderam a conexão consigo mesmas. Hoje existe uma cobrança constante para dar conta de tudo, dar conta da família, dar conta do trabalho, dar conta da relação, dar conta da aparência, dar conta das expectativas, dar conta da felicidade, dar conta da vida inteira, sem mostrar que também precisa de ajuda. E muitas pessoas vivem como verdadeiros guerreiros emocionais, sempre atentos, sempre preparados, sempre resolvendo problemas, sempre tentando proteger todo mundo, sempre tentando controlar tudo, mas ninguém consegue viver em estado de guerra para sempre. Uma hora o corpo sente. Eu costumo dizer que a ansiedade muitas vezes nasce da necessidade constante de controle e segurança, do excesso de responsabilidade emocional, do excesso de controle, da necessidade constante de prever tudo, do medo de perder o controle da situação, do medo de decepcionar, do medo de falhar, do medo de não conseguir sustentar aquilo que construiu. E quanto mais a pessoa tenta controlar tudo, mais tensão ela cria dentro dela mesma. Só que existe uma coisa importante: o corpo fala antes de gritar. Primeiro ele sussurra, depois ele avisa, depois ele insiste, até que chega um momento em que ele realmente começa a gritar. E muitas vezes esse grito aparece como ansiedade, insônia, crises emocionais, falta de ar, taquicardia, dores no corpo, exaustão, irritação constante ou aquela sensação de que a mente nunca descansa. Tem gente que acorda cansada, que vive acelerada, que sente culpa quando para, que não consegue relaxar, que está sempre esperando algum problema acontecer. E o mais triste é que muitas dessas pessoas nem percebem mais que estão vivendo em estado permanente de tensão. Elas se acostumaram, como alguém que fica tanto tempo em um lugar barulhento que depois já nem percebe mais o barulho. Só que o corpo percebe, o corpo registra, o corpo acumula e chega uma hora em que aquilo que a pessoa não conseguiu organizar emocionalmente começa a aparecer fisicamente. Por isso eu costumo dizer que o corpo fala quando a mente não consegue fazer a sua função. A mente deveria filtrar, organizar, perceber, estabelecer limites, entender o que faz sentido e o que não faz. Mas quando isso não acontece, o acúmulo vai acontecendo e muitas vezes o corpo passa a expressar aquilo que a mente não conseguiu perceber, elaborar ou dizer. Por isso, os sintomas não surgem do nada, eles carregam uma mensagem, eles mostram que existe alguma coisa precisando de atenção. E quase sempre isso não começou hoje, às vezes começou há muitos anos, nas emoções guardadas, nas dores não faladas, nas responsabilidades carregadas cedo demais, na necessidade constante de agradar, na sensação de precisar ser forte o tempo inteiro, nas escolhas feitas para não decepcionar os outros, na dificuldade de colocar limites, na vida vivida apenas para sobreviver. E enquanto a pessoa não percebe isso, ela continua tentando resolver a vida apenas na superfície, tenta controlar sintomas, tenta resolver tudo através da medicação, tenta acelerar a melhora,
Tenta continuar funcionando, mas sem olhar verdadeiramente para aquilo que está acontecendo dentro dela. Por isso, o autoconhecimento é importante na consciência emocional, na coragem de olhar para si mesmo com mais verdade e menos julgamento. Porque quando você começa a entender o seu caminho, você começa também a entender o que o seu corpo está tentando dizer. Talvez você não precise ser forte o tempo inteiro, talvez você precise apenas parar um pouco, respirar, diminuir a velocidade e começar a se escutar com mais carinho.